passaram? Conta aí para mim no chat. Hoje a nossa sessão vai ser uma sessão muito gostosa, uma sessão muito importante, uma das mais relevantes, na minha opinião. Para todas aquelas pessoas que sentem aquela sensação do tipo, poxa, eu queria muito assumir o que eu quero, eu queria muito fazer o que eu quero, eu queria muito bancar novos projetos, novas decisões, mas eu fico com medo, eu fico tímida, eu fico sem graça de falar o que eu quero. Às vezes eu fico até em dúvida sobre se eu realmente quero isso ou não, ou se eu estou me esforçando muito para atender as expectativas das pessoas, ou se isso não é para mim, ou se é melhor eu ficar no meu lugar mesmo. Então, hoje é a sessão especial mesmo para todas aquelas pessoas que chegam até a duvidar do que realmente querem, daquilo que realmente acredita que é capaz ou não de fazer, de tanto que começa a se comparar, de tanto que fala, poxa, será que eu banco isso mesmo? Será que eu falo isso mesmo? Será que eu falo que eu quero isso? Será que eu tomo essa decisão? Não é melhor eu ficar do jeito que eu tô, não? Então, para todo mundo que vive nesse diálogo interno, que vive nesse impasse, hoje a sessão são para essas pessoas. Muito bem, muito bem. Conheço bem esse impasse. Maravilhoso, Tom. De fato, coloquei lá agora, gente. Eu tinha colocado um pouquinho, há uns 5 minutos atrás, mas acho que não foi para todo mundo. Cheguei, boa noite, Dani. Boa noite, Isabel. Maravilhoso. Se você está vendo a reprise, passa para frente, porque agora eu quero cumprimentar as pessoas que estão ao vivo, já vai direto lá para o conteúdo, tá bom? Então, hoje nós vamos falar sobre a principal virtude que te ajuda a sair desse impasse, desse grande diálogo interno. Será que eu faço ou será que eu não faço? Será que eu banco ou será que eu não banco essa decisão? Será que eu vou ou não vou? Tá bom? Então, hoje nós vamos falar qual que é a virtude que nos ajuda a sair desse impasse e nos coloca em ação rumo àquilo que realmente faz sentido para o nosso coração. Ontem nós falamos bastante sobre a importância da gente estar alinhado com o que nós realmente queremos, a nossa voz do coração, né? Eu falei muito sobre a flexibilidade e o tanto que a gente precisa deixar de ser rígido com as nossas próprias vontades, saber ouvir as nossas vontades. Não adianta eu querer bancar as minhas decisões se nem eu mesmo estou confortável com essas decisões, se nem eu mesmo estou familiarizada com essas decisões, né? Se eu ainda não me apoiei, e aí voltando na primeira sessão nossa, né, sobre autoaceitação, se eu ainda não estou a meu favor, se eu não estou a favor das decisões que fazem sentido para mim, se eu não estou conseguindo ouvir isso, como é que eu vou defender isso para o mundo, para as pessoas, tá bom? Então, hoje, nós já vamos entrar direto nessa virtude que te tira do impasse, que te tira da incerteza, da insegurança de será que eu vou, será que eu não vou, será que isso é para mim, será que isso não é? Se eu abrir isso, se eu abrir esse jogo para as pessoas, será que as pessoas vão topar ou não? O que elas vão pensar de mim? Então, vamos lá? Vocês imaginam qual que é essa virtude? Coloca aí para mim, por favor, o que vem em mente, o que vocês acham que é importante, qual que é o grande ingrediente para tirar a gente desse impasse, desse autoquestionamento das nossas próprias decisões, se o que a gente pensa realmente é válido ou não. Coloca aí para mim, por favor. Que lindo, que lindo. Difícil bancar algumas decisões, né? Maravilhoso. Quem vem? Quem coloca aí para mim? Que virtudes que vocês acham que é importante para fazer essa virada de chave? Existem várias, né, gente? Amor próprio, com certeza. Coragem, a gente vai preparar um momento especial. Porque, gente, a virtude da coragem é a grande virtude que rege todas as outras. Lembra daquela escala das emoções que eu mostrei para você? Não é à toa que a coragem está no meio daquela escala, né? É a grande virada de chave, a coragem. Então, eu preciso ter coragem para me aceitar. Eu preciso ter coragem de ser flexível. Eu preciso ter coragem de ser cada uma das virtudes que a gente vai trabalhar. Então, é no final que ela vai aparecer com a grande chave de ouro. Muito bem, gente. Hoje nós vamos falar, eu acho que todas essas virtudes são fundamentais, mas hoje a gente vai falar especialmente sobre uma virtude chamada espontaneidade. Alguns conhecem como autenticidade, outras pessoas confundem com ser a gente mesmo, como se houvesse a possibilidade de a gente não ser a gente mesmo, né? Quando eu estou usando uma máscara, eu estou sendo eu mesma. Então, muitas vezes, principalmente
nas últimas décadas, com tantos estudos sobre autoconhecimento, tantas possibilidades de coaching, de terapia, de autodesenvolvimento, às vezes as pessoas acabam confundindo um pouco esses conceitos de espontaneidade, né? Existe um culto na nossa sociedade de que a gente tem que ser a gente mesmo, que a gente tem que se bancar, que a gente tem que falar o que a gente pensa, que a gente tem que ser verdadeiro, que a gente tem que ser coerente, que a gente tem que garantir o que a gente quer, né? E às vezes, quando a gente fala sobre espontaneidade, sobre autenticidade, e se esbarra em ser você mesmo, quando vem esse tipo de virtude em nossa mente, a gente já logo tem alguns preconceitos, como algo que é importante, válido, mas ao mesmo tempo tem a ver com uma postura um pouco mais, talvez, egoísta, de ser você mesmo a qualquer custo, de bancar suas decisões e não ceder e não se relacionar. Quem vai querer estar casada com alguém que é tão autoconfiante assim, com alguém que se banca tanto assim? Como é que vai ser isso? Como é que vai ser a convivência no dia a dia? Então, vem essas fantasias na nossa mente, porque existe uma deturpação desse conceito, existe algo que foi não tão bem trabalhado por nós, não por acaso. A gente sempre volta na primeira sessão, né? Porque se a gente for olhar para a nossa realidade, por muito e muito tempo, nós convivemos com poucas pessoas. Se a gente pensar assim, desde a nossa infância, ou até mesmo os nossos antepassados, antes da internet, antes dessa popularização de conteúdo, de tudo isso, a gente convivia com o nosso meio, às vezes as pessoas do nosso bairro, os nossos amigos, os nossos vizinhos. E ali a gente conseguia enxergar essas pessoas como elas realmente são, porque não tem como não ser assim, né? Então, ao mesmo tempo que eu gostava da minha melhor amiga do meu bairro e eu via que ela brincava comigo sobre tal coisa, eu via também ela chorando porque a mãe dela tinha brigado com ela, eu via também ela respondendo o irmão mais velho dela, e tudo aquilo era minha amiga, né? Eu enxergava a minha amiga sob os diversos pontos de vista dela, eu enxergava ela como ela é, e não como ela aparenta ser para mim, como acontece hoje em dia nas redes sociais, em que eu posto lá a minha melhor versão, né? Então, com o advento da internet, a gente começou a conhecer, primeiro, um número muito maior de pessoas, né? Então, antes eu me comparava, porque essa é uma tendência nossa do ser humano, né? Quando a gente olha em termos de psicologia, o próprio Jung já falava sobre isso, da individuação, a gente se conhece no processo de comparação. A grande questão do paradigma da escassez é quando eu preciso me comparar para ser. E aí a gente já começa a entrar naquela coisa da obrigatoriedade, eu deixo de me sentir bom o suficiente porque eu preciso ser igual ao outro, eu preciso ser melhor do que o outro, aí a gente está no paradigma da escassez, mas naturalmente a gente se conhece através da experiência de contato com o mundo e com os outros. Então eu percebo que eu sou baixo porque existe alguém que é alto, e aí olhando para o alto eu descubro que é baixo. Então no processo natural nosso a gente se compara, e isso não é de certa forma ruim, isso é natural nosso. A questão da comparação se torna um problema quando eu preciso ser como o outro para poder existir, para poder ser bom. E aí eu começo com todas aquelas crenças do paradigma da escassez que eu falei com vocês. Mas aqui eu quero muito trabalhar essa ideia de que há um bom tempo atrás, a gente não se comparava com tantas pessoas quanto a gente se compara hoje. Hoje existe um grande número de pessoas. A gente tem acesso a pessoas de todos os lugares, de todo o mundo, e cada um sendo de um jeito, e cada um tendo um tipo de característica, cada um dizendo que é uma coisa, mostrando um certo lado que a gente olha, enxerga, apropria daquilo e se compara e diz que eu não sou tão bom, que eu não sou aquilo. E aí, esse processo que principalmente a globalização, a internet trouxe para nós, nos fez entrar num movimento de contração da nossa espontaneidade. Então, peraí, eu não posso ser tão natural assim, eu não posso ser tão eu mesmo assim, porque as pessoas não têm esse lado sombra que eu tenho. As pessoas não têm esse defeito que eu tenho, elas não pensam assim. Então, como é que eu vou falar que eu quero isso? Como é que eu posso ser aquilo? Então, eu comecei a ficar mais tímido em relação à minha naturalidade, à minha espontaneidade. Por conta de todas as pessoas, as facetas que me foram apresentadas dessas pessoas. Hoje, o que nós vamos falar é justamente sobre o que é essa tal de espontaneidade e como que essa espontaneidade, livre desses conceitos deturpados de que pessoas espontâneas são pessoas que falam, que pensam, que agem como quer, que se tornam egoístas e que faz e acontece, e as pessoas que não são espontâneas vivem por conta de fazer o que os outros querem.
livre desse preconceito, essa deturpação do conceito. Então, nós vamos falar exatamente o que é espontaneidade e como que essa verdadeira espontaneidade, esse conceito mais elevado de espontaneidade pode ser a grande chave para nos ajudar a sair dos impasses que a gente se coloca, questionando as nossas próprias vontades, a nossa própria voz do coração. Então, eu nem sei te convencer ou convencer o mundo de que eu quero mudar de carreira, de que eu quero mudar de relacionamento, de que eu quero expor mais os meus projetos, de que eu começo a duvidar da minha potência porque eu estou desalinhada com a minha espontaneidade. Eu nem sei dizer o que eu realmente quero, tá bom? Vale a pena falar sobre isso, gente? Vamos explorar esse tema bastante? Isso, muito difícil, o Tom está colocando. É muito difícil ser espontâneo no mundo de hoje por conta das redes sociais, que estimulam pessoas a serem superficiais, né? Superficiais e metidas a perfeitas, né? Então, a gente mostra só o nosso melhor lado. A gente se produz, a gente, né? E aí a gente acredita que aquilo é só o que tem. E não consegue ver o todo. Muito interessante. O culto ao narcisismo, o culto à perfeição. Maravilhoso. Então, vamos lá, que eu tenho muito conteúdo hoje pra gente. Vamos começar fechando os nossos olhos. A Tainara colocando que é muito espontânea e evita lugares em que ela não pode ser espontânea. Vou falar sobre isso. Quero te desafiar a pensar de um outro jeito aqui, tá bom? Mas vamos lá, vamos fechar os nossos olhos, respirar fundo. Expande o seu peito na inspiração e exala, aumentando o tamanho do seu diafragma. Como se você pudesse sentir a sua barriga crescendo na exalação e o seu peito crescendo na inspiração. E aí agora você vai concentrar a sua energia para fazer a sua intenção. O que você deseja para você nessa sessão? Ao final dessa sessão, como você quer estar se sentindo? Lembrando que a gente já está num momento em que a gente sabe que a responsabilidade de co-criar essa intenção e concretizá-la é sua, é de cada um de nós. Então, você vai intentar o que você quer e na hora que você abrir os olhos, você vai intencionalmente buscar isso para você conseguir o que você deseja, através dos insights que vão ser colocados aqui. Então, faça a sua intenção. Quando o assunto é espontaneidade, agir com o coração, se livrar dos medos, o que você intenta para você? O que você deseja para você hoje? Me vem aqui para mim. A minha intenção é desmistificar esse conceito. De certa forma, dar vazão para a liberdade e a autonomia de cada um de nós. Maravilhoso. E você faz a sua intenção. Coloca aqui para mim qual é a sua intenção hoje. Vamos compartilhar. Quando a gente manifesta coletivamente, a potência da manifestação é ainda maior. Quem é do Coragem aí sabe bem disso. Muito bem. Olha, a Lu está comentando que duvidar da potência porque está desalinhada com a espontaneidade dela. Então, começar a olhar para isso talvez seja importante, né, Lu? Bom, eu recebi algumas perguntas ontem e hoje cedinho. Perguntas do tipo, Karina, tô adorando, mas fico pensando muito sobre a minha timidez. Então, eu queria muito bancar, essa pessoa especificamente está pensando em se separar. Mas só de pensar isso, de contar isso para a família, já gera uma timidez muito grande, porque o que os outros vão pensar, né? Uma outra pergunta aqui também, como é que eu posso ser eu mesma? Quando que eu vou saber se eu estou sendo eu mesma ou não, né?
Como é que eu posso, então, agir pelo coração? Como é que eu sei que eu estou agindo pelo meu coração, que há uma direção, e não que eu estou seguindo o efeito manada, não que eu estou fazendo o que os outros querem que eu faça. Porque são tantos anos da gente vivendo pelo paradigma do agradar o outro, que às vezes isso surge mesmo, né? Tanto tempo a gente usando uma determinada máscara, que às vezes a máscara impregna e a gente se identifica com essa máscara e já não sabe mais dizer quem a gente é, livre dessa tendência nossa de querer agradar, né? Eu percebo muito isso mesmo nas minhas alunas, nas pessoas que eu acompanho. Às vezes é uma vontade muito grande de bancar as decisões, mas quando a gente vai questionar que decisões são essas que você quer tanto bancar, parece que falta essa força de te dizer mesmo o que eu quero para mim, o que faz sentido para mim. Se não houvesse ninguém me julgando, ninguém me comparando, ninguém falando nada de mim, se eu pudesse simplesmente fazer o que eu estou sentindo, o que eu faria? Né? A pessoa às vezes está desalinhada dessa potência mesmo, dessa potência da verdade dela, do que faz sentido para ela. Então ela entra para lutar por uma coisa que ela não sabe muito bem o que é. Ela não tem tanta firmeza de propósito naquilo que ela está desejando. Por isso que quando a gente começou com o conceito de autoaceitação, que é justamente eu estar bem alinhada com o que faz sentido para mim e tomar para mim tudo que é meu. Tomar mesmo, tomar posse daquilo que é meu, né? E aí essas perguntas a gente vai responder todas elas aqui. Bom, então, quando a gente começa a falar sobre espontaneidade, é importante a gente perceber, assim, que muitas pessoas têm essa visão de que, para ser espontâneo, eu preciso falar tudo o que eu penso, porque existe um culto na nossa sociedade que é o culto à coragem de se expor, né? Pessoas corajosas, destemidas, são pessoas que vão lá, que pegam o microfone, que falam, que fazem, que sentam na ponta da mesa e que decide onde que nós vamos passar as férias, se a gente vai ou não para passar o Natal com a família do fulano, dessa vez a gente vai dizer não e a gente vai bancar isso. Então, isso é coragem. Isso é ser aquela pessoa que destemida, é ser aquela pessoa que faz e acontece. Né? Então, ser espontâneo é não ter segredo, não tem que ficar escondendo as coisas. Eu não preciso esconder as coisas. Eu falo o que eu faço. O que eu penso, eu falo. Né? Então, aquela coisa da integridade entre discurso e prática, né? Eu falo isso e eu faço. Isso são pessoas espontâneas, isso são pessoas corajosas. Na verdade, talvez isso sejam pessoas até agressivas, né? Dependendo de como isso é colocado. Então, o que é a espontaneidade? Será que é esse lugar de que a gente tem que falar tudo que a gente pensa, que a gente tem que explorar tudo que a gente quer, que a gente tem que deixar clara a nossa opinião, que as pessoas têm que saber o que eu penso? Será que é isso? Será que realmente é isso? Ou isso é de um lugar, talvez, que a gente chama de controle, né, de overcorrecting, que a gente está sobrecorrigindo um comportamento anterior nosso. Às vezes a gente já foi tão tímido, a gente já foi tão calado, a gente já teve tanto medo de falar, que agora parece que a gente se sente na obrigação de se posicionar, na obrigação de ter uma opinião. Nossa, o governo fez tal coisa, o que eu penso sobre isso? Então, assim, aonde é esse limite entre eu conhecer, me ouvir o que eu realmente sinto, o que eu penso, o que eu acho, o que faz sentido para mim, e até onde isso se torna uma obrigação de eu ter que fazer alguma coisa para me colocar num determinado espaço, para garantir o meu lugar. Lembra que tudo isso é paradigma da escassez. É o paradigma da competição, é o paradigma de que eu estou numa guerra, eu preciso acionar o meu sistema límbico e liberar o mais rápido possível cortisol, eu preciso estar em alerta, eu preciso estar pronto para a guerra, eu preciso estar num estado de estresse, de ansiedade para conseguir fazer as coisas acontecerem, porque isso daqui é uma guerra. Eu já venho para o mundo achando que o mundo é um filme de suspense, e eu estou correndo risco a qualquer momento. Isso é puro paradigma da escassez. Eu já trabalhei no universo corporativo por muito tempo. Quem aqui conhece um pouco mais da minha história, quando eu me formei em psicologia, eu fui para empresa trabalhar em RH e fiquei por uns 8 anos em RH. E nesse período eu vivi muito esse lugar da escassez. Eu me percebi muito nesse lugar da comparação, da competição, de ter que provar que eu mereço um espaço, de ter que provar que eu merecia uma promoção, e ver várias pessoas ali naquele ambiente também fazendo isso.
também lutando para existir, lutando para ser aceito, mostrando que faz, né, e que acontece. Eu lembro de conviver com poucas líderes mulheres, a maioria dos líderes da empresa onde eu trabalhava eram homens, e as poucas mulheres que tinham, eu lembro delas me falarem assim, não, mas eu tenho que falar, eu tenho que me posicionar, eu tenho que ser mais agressiva mesmo. Até tinham essa consciência para eu poder ser ouvida, porque se eu não for, não vou ser ouvida. Então, veja bem, isso é de um lugar de não espontaneidade, é de um lugar de inespontaneidade. Eu não posso ser eu mesma. Se o meu natural não é chegar, fazer e acontecer, falar, se eu sou uma pessoa mais tímida, se eu não gosto de ficar o tempo todo com holofotes na minha frente, e se eu estou lá me forçando a fazer isso, eu não estou na minha espontaneidade, eu não estou no meu centro. Uma das perguntas, né, como é que eu sei que eu estou sendo a gente mesma? E eu acho que não existe um lugar de não ser você mesmo. Eu acho que não tem como a gente não ser a gente mesmo. A gente é a gente mesmo. Só que, mesmo quando a gente está na nossa máscara, mesmo quando a gente está na nossa adaptação ao meio, a gente está sendo a gente mesmo, porque a gente está escolhendo usar aquela máscara. Agora, talvez a pergunta seja, como é que eu sei que eu estou na minha naturalidade, na minha espontaneidade, na minha verdade, naquilo que faz sentido para mim, naquilo que está alinhado ao meu centro, à minha essência? E aí, como é que eu sei disso? Acho que a melhor resposta, o próprio Bert Hellinger, da Constelação, falava muito isso. Ele falava, você está no seu centro quando é leve, né? Quando o simples é aquilo que é essencial para que você se sinta bem. Se você está no lugar do esforço, se está difícil, é porque talvez você não esteja no seu centro. Então, se eu estou lá, no meio de um público, falando em público, fazendo uma aula ao vivo, e aquilo não faz o mínimo sentido para mim, aquilo não tem conexão, eu só estou ali porque existe um condicionamento, um conceito fora de mim que as pessoas precisam fazer isso, pessoas de sucesso fazem isso, o segredo é fazer tal coisa, se eu não me alinhar a tal tendência, eu não vou ser ok, eu não serei boa o suficiente, eu serei esquecida, eu serei excluída, eu não terei sucesso, eu não terei abundância. Só esse é o caminho da salvação. Eu preciso seguir isso daqui, senão não tem jeito. Se eu estou nesse lugar, eu estou no lugar da rigidez, eu não estou na flexibilidade que a gente trabalhou ontem. Eu não estou na coisa do como é que eu posso experimentar ser eu mesma e mesmo assim conseguir abundância, mesmo sem seguir esse caminho que é tido como certo, que é tido como reto, né? Como é que eu posso fazer valer, respeitar a minha essência, as minhas características, o meu jeito natural de ser, e a partir disso fazer as coisas acontecerem. Então, meu convite hoje para cada um de nós é que a gente volte para o nosso centro, que a gente volte para a nossa naturalidade, o que é natural para a gente fazer, o que é simples, é fácil, é leve, é espontâneo para nós. Isso é agir pelo coração. Quando a gente está fazendo, quando a gente está vibrando nessa frequência, nessa virtude, a gente naturalmente já vai estar vibrando mais no amor, que é o grande paradigma da abundância, vibrando mais na coragem de fazer aquilo acontecer, que é de ouvir o coração e seguir aquele movimento que o coração está nos pedindo, e assim a gente consegue estar mais alinhado, né, com a nossa verdade. Então, acho que o grande segredo é a gente se perguntar onde eu estou nesse momento. Quais são as decisões que eu estou tomando, e essas decisões, elas estão pautadas em quê? É na minha essência? É no que é natural para mim? É no que é fácil para mim? É no que é espontâneo para mim? Ou não? Ou é do lugar do esforço, da tentativa, do sacrifício, do erro, de tentar ali fazer acontecer, porque está todo mundo falando que é assim que tem que ser feito, porque se eu não fizer assim não vai dar certo. Eu falo muito isso com o pessoal que me procura, hoje mesmo tive uma sessão sobre isso, de mulheres que estão assim, se questionando e se culpando por não estarem felizes nos relacionamentos que estão, por não estarem satisfeitas. Então, é como se houvesse uma regra que veio de fora, uma regra do tipo, isso aqui é bom demais para você, quem é você para reclamar disso que você tem? E aí, voltamos lá sempre no paradigma da escassez, né, do que eu não sou bom o suficiente. Então, se eu não sou bom o suficiente, eu não posso reclamar do que eu tenho muito perto do que eu sou.
Então eu não posso reclamar, eu tenho que me contentar. Isso aqui, esse conformismo, eu preciso aceitar as coisas como elas são, eu não posso mudar. Eu não posso sair desse lugar, eu corro o risco de ficar pior. Eu não posso sair desse relacionamento, eu não posso sair dessa casa, eu não posso sair desse país, eu não posso sair desse projeto, eu não posso criar uma outra forma de fazer, porque se eu fizer de um jeito diferente, pode ser que eu não consiga, pode ser que eu retroceda, que eu não vou dar conta, porque eu não sou boa o suficiente. Então, quando eu estou nesse lugar, eu estou no lugar da não naturalidade, eu estou no esforço, eu estou me sacrificando para ficar numa realidade que eu não quero mais, que eu já entendi que não faz mais sentido para mim. Então, tá na hora de eu olhar o que é leve para mim. Ontem, eu estava. Seria estar à vontade, com certeza, Maria. Seria estar à vontade. Estar no seu natural. É só você perceber assim: o que é simples para mim fazer? O que é simples? Quando eu estou na minha mais naturalidade, né? Ontem eu estava. Fiz hoje de manhã, na verdade, uma enquete para vocês, perguntando sobre as 2 sessões que a gente teve. Pergunta boba mesmo. Ó, você preferiu a primeira ou a segunda sessão? Você preferiu uma sessão com slides ou sem slides? Porque a gente tem várias sessões pela frente. E eu não sou obrigada a saber de tudo. Eu senti um pouco de mim, queria ouvir vocês. Né? Porque tudo é uma experiência. Lembra que a gente falou ontem da flexibilidade? Eu não preciso saber todo o caminho, eu só preciso dar o pontapé. E aí eu vou ajustando as coisas, as abóboras vão se acomodando no andar da carruagem. E eu vou perguntando sobre isso para as pessoas e vou me ajustando. Então eu perguntei, e a resposta foi, eu acho que 87% preferiu a aula sem slides. E olha que maravilhoso, porque fazer sem slides para mim é o meu natural. E eu fiquei pensando, olha que lindo, né? Eu fiquei pensando mesmo sobre isso. Eu criei slides lá bonitinhos, porque eu achava, olha o pensamento do ego. Eu preciso fazer uma coisa bonita, preciso fazer uma coisa legal, preciso fazer uma coisa certinha, para as pessoas poderem me acompanhar, para poder fazer sentido. Porque se eu ficar muito solta, muito leve, talvez a sessão vai durar muito tempo, porque eu converso muito e eu não vou ter foco. Então eu vou fazer os slides, porque os slides vão me dar foco. Esse foi o meu raciocínio. Tá? E a sessão de ontem durou menos tempo, foi mais profunda. A sessão de antes de ontem, que foi a minha sessão com slides, foi mais longa, importante, claro, fez sentido, mas a maioria gostou da de ontem, que foi sem slides, que foi simplesmente com o meu roteiro e eu aqui conversando com vocês, que é o meu natural, eu gosto de conversar. E eu gosto de fazer coisas práticas junto com as pessoas, e não só ficar falando só de teoria, eu sou uma pessoa mais voltada para a prática. Então, assim, para mim, isso daqui é o meu natural. Percebe como a gente consegue reconhecer esses pontos em cada situação besta que a gente vive? Então, se pergunta hoje, por exemplo, vamos fazer esse exercício juntos. Sim, muito melhor a Cris falando. Vamos fazer esse exercício juntas. Fecha seus olhos, respira e olha para cada atividade que você teve hoje. As principais coisas que você fez desde quando você acordou. Coisas simples mesmo, por exemplo, o seu café da manhã, as primeiras atividades que você teve no dia, a hora do almoço. Vai passando rapidinho, assim, eu tô lembrando de prática de yoga, de meditação, de café da manhã, de atendimento, de fazer almoço, de arrumar as coisas da cozinha. Vai passando todas as coisas que você fez hoje e se pergunta agora, com a sabedoria interior que você já tem. Se pergunta, de todas essas atividades que eu fiz hoje, o que foi mais leve para mim fazer? O que foi mais espontâneo para mim? O que foi natural? Foi simples? Foi tão instintivo que eu nem vi? Puxa isso para você. E aí se pergunta, disso que veio, qual que é a qualidade minha quando eu estou fazendo tal coisa? Por exemplo, me vem aqui o exemplo que eu dei para vocês de eu estar fazendo uma aula mais leve, uma aula em que eu converso com vocês e vou aplicando as técnicas com vocês. E aí eu pergunto, qual que é a qualidade que eu tenho quando eu estou fazendo isso? E me vem essa coisa da praticidade, de fazer coisas mais vivenciais.
Isso é muito da minha essência. Eu gosto de fazer coisas de vivência mesmo, que as pessoas sintam e não só compreendam, estudem o assunto. Eu tenho essa coisa da sinestesia, de gostar de sentir, de experimentar o que eu estou estudando ou o que eu estou falando. Então, a qualidade que vem para mim, no meu caso, é essa coisa de gostar de experimentar o assunto, de ser mais prática, de colocar a mão na massa. Isso é uma coisa muito minha. Então, quando eu estou colocando a mão na massa, quando eu estou experimentando, fazendo vivências, fazendo coisas de pôr a mão na massa com as pessoas, eu estou no meu natural. E aí você se pergunta, disso que você viu que foi natural para você fazer, qual que é a qualidade que você tem que sustenta essa naturalidade? Puxa isso para você. Maravilhoso. E agora, antes de abrir os olhos, você vai perguntar para si mesmo qual foi a situação que você mais se esforçou hoje? O que você fez hoje que te desprendeu mais esforço, mais cansaço, que você falou que você gastou mais tempo, talvez, que foi mais difícil? De todas as pequenas atividades que você teve, desde arrumar as coisas em casa, arrumar trabalho, quem tem filho, cuidar de filho, marido, esposa, as coisas que você fez que demandou mais esforço para você. Para mim, vem claramente, assim, que eu teria que entregar para vocês hoje as práticas de vocês, que eram práticas escritas. E aí eu escolhi entregar as práticas de hoje junto com as de amanhã. Justamente porque, para mim, essa coisa da escrita demanda mais esforço. Eu prefiro fazer um áudio, eu prefiro fazer um vídeo, eu prefiro fazer junto com vocês. Eu vou aqui passar. Olha que maravilhoso. Eu estou aqui pensando em já fazer o da manhã com áudio, ao invés de ser por escrito. Porque é mais natural para mim. Então, vê o que tem de esforço, onde foi que você se esforçou e por que isso é esforço para você? Por que essa característica é esforço? Por exemplo, no meu caso, é esforço, essa coisa da escrita, do textinho, porque eu gosto da vivência. E para você? Maravilhoso. Pode abrir seus olhos. Percebe que é possível, isso é a base do autoconhecimento, né? A gente conseguir reconhecer aonde é que eu tô quando eu tô no meu centro, que características são essas que me colocam no meu centro, que me colocam na minha essência, que faz com que eu haja ali na minha naturalidade. E aí, a partir disso, eu vou sim escolher pessoas e situações onde eu possa ser mais natural, onde eu possa ser eu mesma, como acho que foi a Maria que colocou, uma de vocês que colocou. Acontece é que, quando eu estou sendo eu mesma, a grande sacada, o grande segredo que acontece, a grande trocadilho que acontece aí, é que eu não preciso procurar pessoas e situações em que eu possa ser eu mesma. Eu não preciso procurar pessoas que me aceitem como eu sou. Quando eu estou trabalhando a aceitação, o meu universo me aceita. Se eu estou co-criando pessoas e situações que estão me julgando, estão me criticando, que eu estou me sentindo inapropriada, inadequada, insegura, rejeitada, abandonada, é porque eu estou trazendo para mim esse desafio para aprender alguma coisa, aprender alguma virtude. Agora, se eu estou no meu centro, me sentindo bem sendo eu mesma, me sentindo bem, por exemplo, em fazer a aula aqui sem slides e entender, pô, é o meu jeito, é o jeito que funciona para mim. E quando eu estou fazendo do meu jeito, funciona melhor para os outros. Porque os outros percebem, de alguma forma, vocês preferiram também. Assim. Então tá tudo bem. Tá tudo bem, percebe? Eu não preciso trazer para mim pessoas que gostam de aulas sem slides. Porque quando eu estou no meu centro, eu estou no meu melhor. E aí, eu estando no meu melhor, naturalmente, as pessoas que estão à minha volta vão gostar mais. Isso é natural. Se eu fosse a pessoa do slide e estivesse dando aula no slide, vocês iriam preferir o slide. Entende? Entende a diferença?
Sim, a Dani falando, amou isso, né? Do meu universo me aceita. Pensa que o seu universo é um microcosmos, né? Então, o que você cocria para perto de você? O que você traz para perto de você? Se você busca a sua aceitação, se você busca estar no seu centro, estar em paz com isso, tipo, eu estou na minha naturalidade no maior tempo possível, porque eu estou sempre natural, lógico que não. Né? É fácil ser espontâneo o tempo todo? Óbvio que não. A gente está aqui num processo de desenvolvimento disso. A gente está saindo da casca do ovo de que eu não posso falar o que eu penso, de que não é certo tomar uma decisão nova da minha vida, de que eu estou insegura de me expor, de que eu estou insegura de fazer as coisas acontecerem para mim, seguir o meu coração e ir para o caminho do vamos acolher esse seu coração, vamos ouvir esse seu coração, vamos ver como ele se sente, o que ele quer, né? Tipo, programa Globo Repórter, né? Onde eles moram, o que eles fazem, o que eles vivem. Então, quem é esse seu coração? Qual é a voz do seu coração? Fazer um outro exercício aqui com vocês que eu acho que vai ser bem legal. Só coloca aqui para mim qual foi a qualidade que vocês perceberam em vocês quando vocês estavam sendo mais naturais hoje. Eu, por exemplo, percebi essa qualidade de colocar a mão na massa, de ser essa pessoa que gosta da vivência, que gosta de fazer junto, que gosta de experimentar. Eu sou muito dessa. Então, eu reconheci isso hoje. E vocês? O que vocês reconheceram? Coloca aí para mim. Ó, o Tom percebeu que quando ele agiu mais na naturalidade dele hoje, ele percebeu a qualidade de que ele tem uma intuição. Ele se percebeu mais intuitivo. Foi isso mesmo, Tom? Quando você estava no seu natural, você se viu mais intuitivo. Essa é uma qualidade que você tem. A Silvia está trazendo aqui a questão do divórcio dela e que ela co-criou para perto dela pessoas que também tinham se divorciado, para editar essa vivência dela, né? A gente faz muito isso. A gente acabou de passar por uma situação, a gente co-cria pessoas à nossa volta que também passaram ou estão passando por isso, para a gente editar isso dentro de nós, a gente assentar esse assunto dentro de nós, né? Será que eu entendi o que eu passei? Será que eu estou ok com o que eu passei? E aí, quando esse assunto assenta, essas pessoas também deixam de trazer essas questões para nós. Olha só, a Mariângela reconheceu algo importante nela, que é quando ela está mais presente, ela está mais conectada, ela está mais no natural dela. Ó, fluiu quando você estava tirando dúvidas para uma tia. E qual que é a qualidade que você tem, Dani, quando você está tirando dúvidas no telefone, quando você está ajudando tal pessoa? Que qualidade que vem aí que traz essa fluidez para você? Não é só, gente, identificar assim, eu me senti no meu natural quando eu fiz tal coisa. Mas beleza, massa. E aí, qual que é a qualidade que você tem que te leva para o natural? Foi uma pergunta. Sim, então. Eu compreendo, no meu paradigma, eu compreendo que sim. Quando a gente está ouvindo a voz do nosso coração, a gente está ouvindo, na verdade, a voz da nossa intuição. Porque o que é a intuição, gente? A intuição é um dos nossos grandes sentidos que nos conectam, que faz essa conexão entre os vários corpos sutis que a gente tem. Isso aí dá uma outra sessão, sabe? Mas eu vou dar aqui essa deixa aqui, sem a gente mudar muito de assunto. Então, veja bem, a nossa primeira inteligência é a nossa inteligência cognitiva, né? Que é a inteligência do pensamento racional, raciocínio lógico, analítico, dedutivo. Essa inteligência responde à pergunta o quê? Então, quando eu sou criança e começo a desenvolver todas as estruturas do meu cérebro e pensar mesmo, eu descubro o que é isso, o que é aquilo. Essa é a grande pergunta de todas as crianças, né? O que é isso? O que é aquilo? Blá, blá, blá. Então, ela está ali desenvolvendo o córtex pré-frontal dela, a área do cérebro dela, para compreender, para entender o que é o mundo, o que é essa experiência de viver, né? O que é o frio, o que é o quente. Então,
Quando crianças a gente pega, a gente joga no chão para ver o barulho, a gente está experimentando. A gente está desenvolvendo essa primeira inteligência nossa do o que é. A segunda inteligência que a gente começa a desenvolver é o como, que é a inteligência emocional. Então, primeiro eu começo ali na inteligência cognitiva, mas aí eu vou desenvolvendo também inteligência emocional. Como eu faço? Como eu falo? Como eu abordo? De que maneira eu trato essa questão comigo mesma, com os outros? Então, eu começo a desenvolver a tal da inteligência emocional, a habilidade de se relacionar com as nossas emoções, com as emoções das outras pessoas. E, por fim, aí eu entro na inteligência espiritual, que é a inteligência do porquê. Por que eu faço? Então, o que, como e, por fim, por quê. Por que eu faço? E esse porquê, ele está conectado com a nossa intuição, que é uma grande, fisiologicamente, uma glândula que nos estimula a ter essa conexão com algo maior, com esse chakra coronário, com a minha conexão com o todo, algo além do meu corpo físico. E numa estrutura mais psicológica, dentro, por exemplo, da análise transacional, a gente entende que uma das dimensões do nosso ser é a dimensão da nossa criança, um dos nossos estados de personalidade, a dimensão da nossa criança, que é a dimensão das nossas emoções. E ali existe uma parte que é daquele pequeno professor, daquele pequeno mestre que a gente tem dentro de nós mesmos, que vai nos dizendo o que é isso aqui, o que eu estou sentindo aqui nesse lugar. Então, quando eu peço para você ver qual que é a voz da sua intuição, você pode simplesmente olhar e falar: como eu me sinto quando eu entro nessa casa? Como eu me sinto quando eu entro naquele espaço? Como eu me sinto quando eu chego perto dessa pessoa, da energia dessa pessoa? É essa pequena parte dentro da estrutura de ego da nossa criança que vai nos dizer: eu me sinto bem, eu me sinto mal, eu não sei dizer porquê, mas eu não gosto, eu não sei dizer o que é, mas não. Então, eu não sei, eu literalmente não sei dizer mesmo o que é. Com o meu raciocínio lógico do que, eu não sei responder. Com o meu raciocínio emocional do como, eu também não sei responder. Mas com o meu raciocínio espiritual do porquê, aí eu sinto. Aí eu sinto, eu não sei o que é, eu não sei como é, mas eu sinto que eu não me conecto aqui. Então, porque eu sinto isso, eu não vou. Né? Uma maneira muito simples da gente reconhecer a nossa intuição é: se me fez sentir algo nessa experiência, é porque faz sentido para mim. Se não me fez sentir, não me faz sentido. Não conecta comigo, não tem a ver comigo. Então, aonde estão os meus sentimentos? Por isso, essa conexão tão grande entre a nossa intuição e o nosso chakra coronário, nosso chakra cardíaco, né? O centro das nossas emoções. Vamos fazer um exercício aqui, já que o Tom me deu essa abertura. E depois eu volto para o nosso centro, gente. Tudo é centro nesse caso, né? Vamos fechar os olhos. Eu quero que você sintonize com a frequência do sim. Diga para si mesmo, sim. Tudo aquilo que você diz sim para a vida. Frequência do sim. Sim, sim, sim. Vai dizendo isso mentalmente para você. Sim. E aí agora começa a tomar consciência de como fica o seu corpo físico, quando você está vibrando sim, quando você está pensando sim. Se o seu corpo fica mais aberto, mais fechado, se você sente um quentinho no coração, se você sente seus músculos mais rígidos ou mais relaxados, como o seu corpo reage quando você está sentindo a palavra sim e tudo que está conectado com ela. Respira e sente. Se você gosta do seu corpo assim, se ele fica mais leve, mais tenso, se ele se abre ou se ele se fecha. E agora, pensa na palavra não. Traz para você a frequência do não. Diz mentalmente não, não. E vê como você se sente. Se é uma sensação que abre mais, que fecha mais, que contrai, que expande, que flexibiliza, que enrijece, como é?
E aí abre os olhos. Coloca aqui para mim o que você percebeu. Quando a gente fala assim, a gente ativa o nosso chakra coronário, cardíaco. A gente ativa, expande o centro das nossas emoções, o centro energético das nossas emoções. E é interessantíssimo que esse centro energético é que o quarto chakra é que justamente estimula o funcionamento do quinto, que é o funcionamento desse lugar da expressão, da voz. De dar voz ao que? Ao pensamento, não. Porque antes de chegar no pensamento, a gente passa pelo sentimento. Então, eu expresso as emoções em primeiro grau. E aí, quando eu digo sim para a vida, eu me permito, é possível, é seguro, é justo, o sim muito ligado à frequência do amor, da abundância, né? Então, é possível, é justo, é bom o suficiente, é ok, é permitido, é merecedor, é seguro, é justo, é sim, né? Para todas as coisas que a gente diz sim para a experiência, né? Quando eu digo sim, eu expando, naturalmente e instintivamente. Por isso que a frequência de terapias corporais são tão importantes, porque corporalmente eu já desbloqueei muitas coisas, né? E quando eu digo não, é natural que eu já me feche, que eu já travo um pouco, que eu já fecho, que eu contraio os meus músculos, que eu contraio a minha circulação, que eu fecho os meus vasos, né? É natural. É instintivo, eu estou dizendo não para o mundo, não para a abundância, eu estou indo para o paradigma da escassez. Não é bom, não é o suficiente, não tá bom, não tenho conhecimento suficiente para fazer, não sei se é isso que eu quero, não sei se tá bom, não sei se tá na hora, não sei se é agora. Talvez eu ainda não esteja pronto. Então, eu estou dizendo não. Quando eu digo não, eu contraio minha energia. É óbvio que eu contraio minha energia. E contraindo a minha energia, eu volto lá para o sentido do como eu vou fazer então. O que eu vou fazer então? Como eu faço? Aí eu volto para a inteligência cognitiva, eu volto para a inteligência emocional, e eu vou buscando alternativas. Como é que faço? Como eu faço para sair da inércia e entrar em ação? Como eu faço para bancar a minha decisão? Como eu abordo com a minha família para minha família aprovar o que eu quero? O que eu faço para não perder o apoio dos meus? O que eu faço para fazer o que eu quero sem que as pessoas pensem que eu estou sendo egoísta? Aí eu começo a me fazer perguntas de o que e como. Por quê? Porque eu desconectei com a minha inteligência espiritual, que é a minha inteligência do meu propósito, de expressar aquilo que faz sentido para mim, aquilo que faz me fazer sentir. Ok? Tom teve uma experiência muito linda. Ele teve uma experiência assim, ó, de sentir, leia aí, gente, de sentir que o não, o sim dele, o sim para ele gerou uma tensão. E o não gerou um relaxamento. E aí, se você me permite, meu querido, eu quero te fazer uma provocação. O que você mais disse para si mesmo? O que você mais ouviu? Será que foram mensagens sim ou mensagens não? Não, não pode, não, não faz, não, aqui queima, não, ali machuca, não, não pode, não é seguro. O que você mais disse para si mesmo durante o dia? É o seu eu crítico que mais conversa com você ou é a sua intuição? Quando você olha e fala, poxa vida, eu não tenho o suficiente, eu não estou pronto, eu não acredito que eu estou com esse problema ainda. Isso é comum para você? Dizer não é comum para você? Porque se é comum para você, é aí que está seu relaxamento. Entende? É aí que está o seu corpo descansando. É aí que está o seu conforto. O seu conforto está naquilo que é mais comum para você. E se você está vibrando muito no não, o não é mais comum do que o sim para você. Ok? O Tom, acho que foi mais não. Amigo, estamos no mesmo barco. Pessoas que tendem a ter insegurança na vida são pessoas que foram extremamente. Receberam muitas injunções, receberam muitos nãos desde criança. Talvez não receberam nãos, sabe? Eu gosto muito de fazer essa ponderação. Não é que a pessoa recebeu muito não, mas ela interpretou muito não.
Então, geralmente são pessoas que vêm de um contexto histórico, assim, de muita repressão, de se sentir muito reprimido, de se sentir muito tolhido, de se sentir pouco ouvido, as pessoas não perguntarem, não terem esse questionamento de o que você pensa, o que você sente, o que está acontecendo com você, das pessoas já te colocarem o que era, se você estava chorando, por que você estava chorando. Então, você não teve essa coisa da autonomia ou não sentiu essa autonomia. Por isso, nos tornamos adultos mais inseguros, né? Pessoal, quando a gente olha para a nossa infância, a gente já nasce natural, a gente já nasce espontâneo, a gente já nasce livre. Isso é normal, isso é natural de nós. A gente vai buscando esse processo de individuação, a gente vai buscando esse lugar de quem sou eu, o que eu gosto, o que eu não gosto, através da nossa experiência natural. Hoje eu estava atendendo um dos meus pacientes e a gente discutiu muito isso. Ele tem um filho de 2 anos, e eu falei, ele é seu grande mestre de espontaneidade. Ele é seu maior mestre nisso. Você acha que ele é seu filho por quê? Ele veio com talvez essa missão. Né? Ele muito livre, muito espontâneo, muito verdadeiro, muito autêntico. E o meu paciente da área de controle, da área de rigidez, da área de planejamento estratégico, de gestão de projetos. Né? Ele até brincou comigo, ele falou, eu me especializei em controle, em análise de risco, eu sou essa pessoa que é rígida, que busca o controle o tempo todo. Então, como é que é isso? Me permitir me entregar, me permitir montar um projeto e não ter segurança do que vai acontecer, me permitir não ter controle. E aí eu perguntei para ele, então vamos olhar para o maior mestre que você tem em casa mesmo, seu filho. A gente vai fazendo algumas metáforas nesse sentido. E aí, gente, nós já nascemos espontâneos, nós já nascemos naturais. A grande questão é que, num determinado momento da nossa história, ali pelos 5, 6 anos de idade, é que a gente começa a precisar se adaptar ao meio. Alguns autores chamam isso de criança ferida, outros chamam de criança adaptada, mas é natural que a gente, em determinado momento, precisasse realmente rever os nossos comportamentos e nos adaptasse para que a gente pudesse caber. E é nessa hora da adaptação que a gente começa a criar uma coisinha chamada manipulação. A gente começa a manipular o que a gente é. A gente começa a criar máscaras. Então, se a minha mãe gosta de tal coisa, eu começo a fazer tal coisa, para ver se eu agrado, para ver se eu sou querido, né? E é nessa hora que eu começo a manipular a minha espontaneidade. Eu deixo de ser quem eu sou. Eu deixo de ser tão livre assim quanto eu poderia ser. Agora, vamos para a parte... Karina Misericórdia, caiu uma ficha aqui. Ah, que lindo, Tom. Fico muito feliz. Oi, Giane, adoro ver as meninas do Coragem para Mudar aqui. Que lindo. Érica, eu vou propor depois para o grupo alguns livros para vocês lerem, mas eu quero muito convidar vocês para sentirem, sabe? Porque não é aumentando a nossa consciência cognitiva que a gente se livra da insegurança, no meu ponto de vista, sabe? Então, assim, será que eu vou desenvolver mais o que agora, o meu raciocínio cognitivo? O que é insegurança? Como se faz para vencer a insegurança? Ou será que eu vou sentir isso? Ou será que eu vou entrar na linha da intuição e viver processos, ao invés de controlar o conceito do que é isso, como funciona isso, né? De buscar me apropriar desse fenômeno, como se eu fosse um grande, talvez, sociólogo, um antropólogo, que olhasse o fenômeno, ou se eu entrasse ali naquele movimento, como, por exemplo, na etnografia, em que a gente vai viver a experiência de estar numa comunidade indígena, por exemplo, como também um pertencente àquela comunidade, ao invés de estudar isso de longe. Então, o meu convite para vocês é sim fazer algumas leituras, eu vou disponibilizar alguns textos, alguns livros que eu sugiro, mas mais do que isso, é viver, é sentir a experiência de talvez, por exemplo, olhar onde você é natural, quais são os momentos que você foi um pouco mais natural, como usar essa naturalidade no seu dia a dia, e talvez seja aí esse grande caminhar da cura, sabe, esse grande caminhar da transformação, ok? Muito bem, pessoal. Bom, para a gente finalizar a nossa sessão de hoje sobre espontaneidade, sobre naturalidade, sobre ouvir a nossa voz do coração e deixar fluir as coisas como elas sempre foram, como faz sentido para nós ser, né? Eu quero que a gente consiga se conectar com esse lugar do que é natural para mim. Eu acho que se a gente sair dessa sessão com essa resposta,
Poxa, então como sou eu no meu natural? Como eu posso me sentir natural? Deixa eu trazer para mim as memórias de naturalidade, que eu me sinta no meu eixo, no meu centro, para eu reconhecer isso, para se tornar mais natural, mais familiar para mim, né? Eu acho que esse é o grande segredo aqui. E eu quero pedir então para vocês fecharem os olhos de vocês e a gente vai fazer um exercício bem rapidinho, tá bom? Respira fundo. Se você preferir, você também pode fazer esse exercício de olhos abertos, do jeito que você quiser, tá bom? Do jeito que for mais natural para você. Então, vai tomando o seu centro, se concentrando na sua respiração e deixando a sua própria respiração já te levar para um estado mais relaxado, mais concentrado. Agora, eu quero pedir que você imagine como se você estivesse se tornando uma pequena miniatura de você mesmo. E você pode só imaginar isso. Você imagina você ficando bem pequenininho, bem pequenininho. E essa miniatura sua vai tomando essa leveza de ser pequeno, de ser leve, de não ter tanto peso assim. E vai se movimentando como um boneco mesmo se movimenta, um boneco no posto de gasolina, que vai mexendo, 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 dando círculos. E aí vai tomando o vento mesmo. E através do vento você vai sentindo essa sua miniatura sendo levada pelo vento naturalmente, viajando pelo espaço do ambiente onde você está, voando mesmo pelo espaço. E você imagina essa miniatura voando, voando, passando pelo telhado, passando por vários espaços, pelas nuvens, viajando assim, levemente viajando, voando tranquilamente, fluindo, deixando o vento te levar. Até que você entra numa camada como se fosse um grande salão branco, bem branco. E você só imagina como se você estivesse nesse salão branco. Branco, branco, branco. Cor branca, iridescente, perolado. Os teto, o chão, as paredes, tudo branco. Sem nenhum móvel. E você se imagina ali, nesse lugar branco, branco. E nesse lugar branco, 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 eu quero que você só imagina como se todo o ar que entrasse aí, já trouxesse para você a sensação de se sentir completamente no seu natural. O conceito mais elevado, mais nobre de naturalidade. Como se você pudesse respirar a naturalidade. Como se o ar que estivesse aí fosse o ar da naturalidade. E a cada inspiração que você toma para você, você vai puxando esse ar da naturalidade e vai bebendo esse ar, deixando esse ar novo entrar em você. E você vai simplesmente assimilando, absorvendo esse conceito de o que é ser natural, como é ser natural, por que ser natural. E naturalmente, espontaneamente, tranquilamente, você pode pedir para a sua parte mais sábia, o seu lado mais intuitivo, que comece a pintar as paredes desse quarto, desse salão, da cor mais natural para você, da cor que faz mais sentido para você. E talvez a sua parte mais sábia vai te trazendo várias cores, outra vez te traga uma só cor, mas você pode pedir que seja a cor mais natural, que seja aquilo que faz mais sentido para você, que você mais gosta, que tem mais a ver com você.
E agora eu quero que você peça para sua parte mais sábia, vai reconhecendo aí como é que ficou esse salão colorido, com as cores que você deu, as cores que são para você naturais, que fazem sentido naturalmente para você. E agora eu quero que você peça para sua intuição te mostrar como se você pudesse aí nesse lugar fazer tudo o que você quiser. E aí a sua intuição agora vai te mostrar qual que é o cheiro desse lugar. Se você pudesse colocar um aroma nesse lugar, que aroma seria? E sente como se a partir de agora, num passo de mágicas, você pudesse sentir o cheiro desse aroma. O primeiro cheiro que te vem, um cheiro que é natural para você, que você gosta, que é espontâneo da sua essência. É seu. Faz parte do seu universo, faz parte do que faz sentido para você. E aí você vai tomando consciência desse cheiro. Talvez seja um cheiro cítrico, talvez seja um cheiro floral, talvez seja um cheiro mais forte, mais ameno. Só sente esse aroma. Talvez seja um aroma que você reconheça de algum tempo, algum espaço. Ou talvez seja um aroma que você não sabe dizer de onde vem, mas você consegue sentir. Isso que importa. E agora eu quero pedir para a sua intuição te mostrar qual é o som desse lugar. Se esse lugar pudesse ter um som, uma música, que música seria? Que estilo seria? Aquilo que é natural para você. Aquilo que é espontâneo. Que flui naturalmente para você. Que você gosta. Que faz sentido para você. Talvez apareça algumas notas. Talvez naturalmente já se crie uma música. Talvez seja só uma batida, um tom, uma vibração. Mas a sua parte mais sábia já sabe reconhecer isso. O seu lado mais intuitivo já se apropriou disso. E agora eu quero que você imagine como se tivesse aparecendo na sua frente agora um objeto. Qualquer objeto. Primeiro que vier na sua mente, um objeto que representa para você simbolicamente a sua naturalidade. Quando você está no seu natural, quando você está na sua versão mais espontânea, mais livre, como que isso poderia ser representado para você através de um objeto? E aí você olha para esse objeto e só imagina um objeto que represente simbolicamente a qualidade de ser natural, aquilo que é natural para você. E você olha para esse objeto e reconhece, como se você pudesse mentalmente dizer: eu vejo você, minha naturalidade, e isso faz sentido para mim. E busca qual que é o sentido desse objeto para você. Por que isso representa a espontaneidade, a sua espontaneidade? O que isso diz sobre você? Meu objeto me traz muito essa coisa da diversão. Porque quando eu estou na minha espontaneidade, na minha naturalidade, eu estou brincando mesmo, literalmente. Isso é uma coisa muito natural minha. Algumas pessoas dizem que é por conta de eu ser vegetariana, por conta de eu ser não sei o quê, enfim, então, é do meu natural. Então você olha esse objeto e reconhece. O que ele te diz? Qual é a palavra que vem para você dele? Por que ele apareceu para você? O que isso tem a ver com a sua naturalidade? Com a qualidade de ser você mesmo? E aí você vai mentalmente dizendo que você, a partir de agora, se compromete a tomar isso para você, tomar esse objeto para você, tomar essa qualidade da sua naturalidade para você. Você já sabe como é ser natural, como é ser espontâneo, que é justo, digno e merecedor, que a partir de agora você já saiba como
receber a sua espontaneidade e agir através dela, agir através da sua intuição, agir através do seu coração. E assim você pode ir voltando, imaginando você saindo desse ambiente, voltando a viajar pelo espaço, entrando no teto, no telhado de onde você está, do ambiente onde você está, voltando para o seu campo, para a sua energia, para o seu corpo. No aqui e agora, e abrindo seus olhos. Maravilhoso. Como vocês estão se sentindo, gente? Conta aqui para mim. Como é que vocês estão se sentindo depois dessa experiência? O que vocês acharam? Valeu a pena? Não valeu? Dani, e qual foi o sentido que você deu para isso? A Dani viu um espelho. Nossa intuição é certeira. Momento lindo, maravilhoso. Minha xará Karina. O Tom voltou na infância. A Letícia flutuou. Muito bom. E qual foi o objeto que vocês viram? E qual que é o sentido que vocês deram? Daquela bem curiosa, né? A Vicky viu uma fogueira. Como é que isso conecta com a naturalidade de vocês? Com a espontaneidade de vocês? Experiência maravilhosa, vale a pena. Que lindo! Adoro ver vocês assim. Nossa, Luciana. Oh, meu pai. Um caderno, minha voz. Toma, toma, mundo. Segura essa mulher. Vi um copo d'água, que maravilhoso. E Letícia, e aí? O que foi ver esse copo d'água? Que sentido que você deu para isso? Ai, Tainara, que lindo! Um objeto que representasse a nossa espontaneidade, a nossa naturalidade. E qual que é o sentido que você deu para isso? Aí, Maria, você perguntou para você mesmo, para sua intuição, qual que é o sentido disso? De que forma que tem a ver? Por que esse objeto? Quando eu pergunto, quando eu estou falando da minha espontaneidade, por que isso aparece para mim? Para mim, apareceu os jogos que eu fazia de RPG, os livros que eu escrevia sobre isso. E essa coisa que para mim ser natural é estar na diversão, porque é natural para mim ser divertido. Eu gosto disso, eu gosto de brincar, de fazer farra. Isso é muito da minha naturalidade. E aí, Maria, qual que é Maria Cristina? Qual que é o sentido que você deu para a bola? Ai, gente, que lindo. Ah, não, que lindo. Vocês têm que ver os comentários de vocês. Um quadro branco, tintas. Muito bem. Gente, é um exercício simples, só para você ver o poder da sua intuição. A gente poderia fazer coisas bem mais aprofundadas, mais complexas, mais. Isso ativa muito a minha curiosidade, né? A minha criança curiosa, mais que trouxesse mais informações sobre a sua potência, o seu poder pessoal, a sua libertação. Poderíamos fazer 1000 coisas aqui. Mas a gente está no começo, né? A gente está aqui no movimento. O movimento do Medo da Coragem é mesmo um pontapé para você começar a se conectar com a sua intuição, a se centrar e a buscar agir pelo seu coração. Quando você está bem alinhada com a sua essência, quando você está bem alinhada com a sua naturalidade, com a sua espontaneidade, é normal, é comum, é mais fácil para você dizer o que você pensa, é mais fácil para você bancar as suas decisões, porque você está no seu centro. Tá? Existe uma série de
de sinais de quando a gente está na nossa espontaneidade, né? Existem mais de 15 grandes sinais de que a gente está na nossa espontaneidade. Um deles é quando você consegue, por exemplo, se interessar pelo ponto de vista alheio. É quando você consegue ouvir as outras pessoas e ter interesse. Como é que essa pessoa pensa? Como é o mundo dela? Como ela reage às coisas? Porque quando você está na sua autenticidade, na sua espontaneidade, você percebe que você tem valor. E que você, não só você, os outros também têm valor. E quando você chega a essa conclusão, é ok para você ouvir o ponto de vista do outro. É ok para você prestar atenção na opinião dos outros. Isso não te incomoda. Isso deixa de incomodar, porque você não está ouvindo achando que você tem que fazer ou achando. Você só está ouvindo, sem nenhuma outra intenção. Então, as pessoas mais espontâneas são as mais curiosas pelo ponto de vista dos outros, as que mais se interessam, as que mais sabem ouvir, as que mais sabem se comunicar, porque estão ali querendo saber como é o seu mundo, porque o meu mundo é muito importante, eu sei que o seu também. Então, assim, eu tenho interesse em saber. Agora, se eu não percebo essa valia de mim mesmo, eu também não consigo ver isso no outro. Uma das características, uma das metáforas que eu geralmente uso para quando eu estou dando uma aula mesmo sobre espontaneidade, não uma coisa assim mais um bate-papo como esse, é aquela metáfora de um grande rei que coloca para os seus súditos um baú cheio de moedas de ouro e pergunta para todos os súditos quem quer essas moedas de ouro aqui. E aí todo mundo levanta a mão, todo mundo se interessa pelo baú dele, aí ele pega todas aquelas moedas e joga no chão, joga o baú inteiro no chão e cai aquele tanto de moedas assim no chão, moedas de ouro, né? E aí as pessoas olham e fica todo mundo, nossa, o que ele vai fazer? Ele vai dar mesmo essas moedas pra gente? Como assim? E aí, de repente, ele chama o batalhão dele e fala, pisem em cima. E aí o batalhão, as pessoas começam a pisar, os soldados dele começam a pisar ali em cima daquele tanto de ouro no chão, e eles começam a pisar. E aí, depois disso, ele pega e pergunta para os súditos, e aí, vocês continuam querendo? Quem ainda continua querendo as moedas? E todo mundo continua, tipo, ok, tudo bem, né? E aí, depois, então tá, então agora pega essas moedas e joga ali naquele grande, tipo um lixo, né? Não sei como é que eles chamavam isso. E joga ali. Aí os soldados foram lá, jogaram. Vocês continuam querendo? Sim, continuamos querendo. Por quê? Porque existe um valor naquela moeda. Então, independente de como está, as pessoas continuavam querendo. E assim é quando a gente olha, ou deveria ser quando a gente olha para a gente. É uma questão de aceitação. Nós estamos aqui porque nós temos direito de estar aqui. Todos nós estamos aqui porque temos direito de existir. E isso já nos dá valor de existir. Né? A gente ser a gente mesmo, a gente estar na nossa naturalidade, na nossa verdadeira potência, é simplesmente viver da maneira mais liberta possível, porque ser a gente mesmo já é ter o direito de exercer o direito de existir. A gente não precisa ser uma coisa ou outra para ser bom o suficiente. Teoricamente, se nós estamos aqui, nós já temos o direito concedido para estar aqui. Isso já é suficiente. A gente já é bom o suficiente porque a gente está vivo. A gente já existe. A gente já tem tudo que precisa para estar vivo, né? A moeda não perde o valor porque ela está sendo pisoteada, ou porque ela está no lixo, ou porque não sei o quê. Então, por exemplo, se eu errei, se eu fiz uma coisa que eu não devia, ou se eu não tenho todos os conhecimentos que eu deveria ter para tomar uma decisão, ou se eu não, enfim, independente do que eu faça, eu não vou perder o meu valor de existir. Essa é a grande questão. Eu tenho direito de existir. Se eu tenho direito de existir, eu tenho valor. E o meu valor eu não vou perder porque como a moeda se sujou, ou como a moeda foi para o lixo, porque eu sei do valor, como as pessoas sabem do meu valor. Então, quando eu estou na minha naturalidade, eu estou simplesmente sendo a minha moeda de ouro, que eu já sou, por natureza. Se eu estou sendo uma moeda de ouro que está no chão, ou moeda de ouro que está num baú, ou moeda de ouro que foi visitar ou qualquer outro lugar, não importa quais decisões eu tomei, se eu errei, se eu não errei, se eu vou assumir o erro ou não, eu continuo tendo valor. Eu não preciso colocar uma máscara para ter valor. A minha existência já é valorosa. Percebem a diferença? E a pessoa espontânea, a pessoa que vibra nessa frequência da autenticidade, é essa pessoa que sabe que ela tem valor pelo que ela já é. Ponto final. E as pessoas também.
As outras pessoas também. Então, eu posso também olhar para os outros e perceber o valor dos outros pelo que eles já são, independente do que eles fazem, independente do que eles falam. Eles já têm valor. Né? Então, é mais comum para o espontâneo lidar com a diferença, lidar com as críticas, lidar com os outros pontos de vista, porque independente do que chega para ele não sofre daquele vampirismo energético, né? Porque independente do que chega, ele sente que ele tem valor, ele não vai perder o valor dele porque alguém falou certa coisa sobre ele, ok? Mas isso seria uma versão um pouco mais aprofundada, que eu só queria trazer para vocês essa importância da naturalidade como um grande veículo, um grande instrumento que te leva para agir para o coração. Então, se eu estou em dúvida do que eu quero, do que eu gosto, do que eu não gosto, se eu devo ou não fazer tal coisa, se eu estou no impasse, na incerteza, na insegurança, eu preciso voltar para o meu centro. O que é natural para mim? O que é leve para mim? Aonde eu estou, que eu estou na minha leveza? Aonde eu estou, que eu estou na minha simplicidade? Aonde eu estou, que eu faço sem ver? Aonde eu estou, que eu estou fluindo melhor? Que tipo de qualidades eu tenho, de características eu tenho quando eu estou nesse fluir, nessa fluidez que me é natural? Quando eu estou aí, é aí que eu preciso reforçar. É aí que eu preciso continuar indo. É aí que eu preciso me aprofundar. Então, eu quero vibrar um pouco mais disso. Eu quero fazer um pouco mais de uma aula sem slide. Eu quero experimentar mais essa sensação de estar na minha liberdade. Quanto mais eu experimento essa sensação de estar na minha naturalidade, mais eu vou reforçando esse músculo da naturalidade. A ponto de quando eu consigo, então, reconhecer a voz do meu coração, o que está fazendo sentido para mim, vai ser natural para mim dizer isso para as pessoas. Entende? E se é natural para mim dizer isso para as pessoas, é natural para o meio ouvir isso de mim. Eu trabalho muito sobre isso quando eu estou com alguém que talvez está tendo uma experiência homossexual ou algo assim e está na incerteza, na dúvida. Então, é natural para você isso? É ok? Se tornou natural? Se tornou natural isso, vai ser natural se expressar isso para o mundo. Do jeito que fizer sentido para você. Porque ser autêntico não é ter que contar tudo, não é ter que expor tudo para os outros, não é ter que ser extrovertido, porque o segredo do sucesso é a extroversão, é o microfone. Não. Isso é um culto da perfeição, é um culto da necessidade de expor, de ser visto, de parecer ser. Ser espontâneo é estar no seu natural. Se o seu natural é estar, por exemplo, em quatro paredes e não no holofote, maravilhoso, maravilhoso. Vai para o seu natural, que estando no seu natural, você vai estar agindo no coração. E agir no coração vai te trazer para o paradigma do amor e da abundância. Ok? Maravilhosa a nossa sessão hoje, ó, fomos pontuais, eu previ terminar neste horário, estamos firmes e fortes. Amanhã vocês vão ter desafios, práticas, talvez não escritos, talvez no meu natural, talvez num áudio, numa vivência que eu venha fazer com vocês, tá bom? Mas espero que vocês gostem, espero que vocês também sintam isso, e a gente vai experimentando, eu vou perguntando também lá na nossa enquete para ver como que vocês se sentiram, tá bom? Quero pedir também que vocês vão para o chat, fazer comentários, trazer as perguntas de vocês, as experiências, porque lá eu também posso ajudar mais vocês e todos aqui podemos nos ajudar. Lembrando que isso é um movimento, tá bom? Eu vou ter um tempinho amanhã só para responder as perguntas de vocês lá no nosso chat, lá no nosso grupo do Telegram, tá certo? Muito obrigada pela presença de vocês, pelo tempo, pela atenção, pela energia que eu sinto aqui de vocês. Vocês são maravilhosos, eu estou adorando estar aqui com vocês. Essa vivência está sendo muito importante para mim e tem me deixado ainda mais alinhada com o meu propósito, ainda mais no meu natural. E então eu só tenho a agradecer a presença de todos vocês. Um grande beijo e até amanhã às 20. Tchau, tchau.